Boa noite a todo mundo. Aí, ó, gosta assim, Fernandão. Bom demais, gente. Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão aí. Muitos não estavam. Esse mês a gente está falando sobre descansar em Deus, né? E domingo passado a gente falou sobre como a gente deve tratar, né, a nossa ansiedade, o nosso estresse, que é muito causado aí pelos dias corridos que a gente tem vivido e pelo excesso de informação que a gente tem recebido, né, por todos os lados, e acaba que a gente fica atordoado, a gente fica com medo, a gente fica confuso. E se você não veio, eu não vou fazer um resumo aqui, você entra lá no YouTube, assiste lá que já está lá no canal do Manifesto, para você pegar aí tudo aquilo que foi exposto aqui domingo passado, que eu tenho certeza que falou com muita gente, assim como Deus já tem falado a esse respeito com todos nós. E dando continuidade, né, sobre esse descansar em Deus, hoje nós iremos abordar um pouco a respeito daquilo que traz paz ao nosso coração. Porque a grande dificuldade do ansioso é dormir em paz, não é verdade? A grande dificuldade da pessoa que tem medo é ela entrar por um caminho desconhecido. A grande dificuldade do estressado é ele conseguir gerenciar suas emoções para que ele não reaja da forma, às vezes, com que ele está recebendo alguma situação. Então, ele precisa ter o domínio próprio, ele precisa olhar para dentro de si, se conhecer e buscar isso em Deus para que ele consiga ser tratado. Porque os outros você não vai conseguir mudar. As pessoas ao seu redor você não tem o controle, mas você pode controlar aquilo que sai de dentro do seu coração. Porque foi isso que Jesus falou. Olha, não é o que entra que contamina o homem, mas é aquilo que sai. Ele estava falando a respeito da comida, mas isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Porque muitas vezes a gente está preocupado com o que as pessoas vão falar para nós, muitas vezes a gente está preocupado com o nosso trabalho, com o nosso chefe, com a nossa faculdade, a forma com que as pessoas nos tratam, mas Jesus fala que a fonte que jorra de dentro de nós é dela que a gente tem que cuidar. Porque os fatores externos a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar o que as pessoas vão falar para você. A gente não consegue controlar a economia. A gente não tem o controle dessas coisas. E a gente precisa nos conhecer para que a gente possa saber ser curados e ser transformados no nosso medo, na nossa ansiedade, que aflige todos nós. A ansiedade, o medo, o estresse, como eu falei, ela é algo que é um mecanismo natural do nosso corpo, que ele reage de acordo com as situações que a gente vai vivendo, que a gente vai recebendo durante a vida. Mas assim como a raiva, assim como a ira, assim como a tristeza, a melancolia e outros demais sentimentos, a alegria, a gente tem a capacidade de controlar. E a ansiedade nós precisamos saber controlar ela, porque senão nós seremos engolidos por ela. Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, não se preocupem com nada, porque eu cuido de vocês. E eu queria orar antes da gente entrar em si a respeito daquilo que Deus colocou no meu coração. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Clamamos para que o Teu Espírito Santo possa trazer luz ao nosso entendimento, Pai, trazer transformação ao nosso coração, Pai, porque nós não queremos e nós não viemos aqui essa noite apenas para receber, Pai, um conteúdo, uma matéria, mas nós viemos aqui, Senhor Deus, para ser transformados de glória em glória, Pai. Porque o Evangelho é o poder do Senhor, Paizinho, para a transformação de todo aquele que crê. Por isso eu quero, Pai, profetizar sobre o coração dos nossos irmãos aqui essa noite, que eles sejam transformados pela Tua palavra, Pai. Que a verdade venha, Deus, trazer paz e quietude à nossa alma, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor silencie todas as vozes, Pai, do nosso coração, da nossa mente, Pai, para que a gente não venha perder nada, Deus, daquilo que o Senhor separou para nós essa noite, Pai. No nome de Jesus, nós choramos. Amém. Amém. Irmãos, a gente acabou de virar aí, né, uma eleição. E grandes são as expectativas daquilo que ainda vai vir, né? A gente já passou o mês de janeiro, já teve alguns insights aí daquilo que vai ser o novo governo e tudo mais.
Mas a verdade é que alguns estão muito esperançosos com os próximos 4 anos e outros nem tanto. Outros não. Muito pelo contrário. Mas no fundo, todos nós desejamos dias melhores. E quando a gente entra no processo de eleição, a gente sempre ouve a mesma ladainha. Um Brasil novo. A gente vai fazer diferente. Tudo vai mudar. Não, que a gestão está errada. A gente precisa ter um gestor. A gente precisa olhar com outros olhos para a política. E a gente vai fazer diferente. E aí, nesse processo eleitoral todo, a gente ouve o quê? Promessas. Uma chuva de promessas são feitas. Na área da educação, da saúde, em todas as áreas. Nós somos bombardeados com inúmeras promessas. E isso enche o nosso coração de quê? De esperança. Isso enche o nosso coração de quê? De expectativa, de achar, não, agora vai. Não, agora se fulano for eleito, o Brasil vai mudar. E aí entra ano e sai ano. Muitas vezes a gente não vê muitas das coisas que foram prometidas serem cumpridas. E a gente, às vezes, sai de 4 anos piores do que entrou. E essa renovação vem, vai, e muitas vezes não surte o devido efeito que precisava surtir. Eu estava dando uma pesquisada, e nos últimos 3 anos anteriores aí essa legislatura, os governadores, olha para vocês terem uma noção, cumpriram apenas 32% das promessas de campanha. De tudo aquilo que os governadores prometeram nos últimos 3 anos, o que eles conseguiram cumprir foi 32%. Agora você imagina o tanto de promessa que é feito para o cara cumprir apenas 32%. E aí você joga isso para prefeitos, para vereadores, para senadores, deputados e presidente, a gente vai ver que o índice ele não vai variar muito, porque acaba que a promessa ela fica sendo uma dívida que depois ele não consegue pagar. E aí a gente é tomado por quê? Por um desânimo. Fulano prometeu isso e na minha área que eu atuo, que eu trabalho, não mudou nada. Tal candidato prometeu isso, mas até agora nada. A gente tem um projeto de uma pista de skate lá para o Parque Sabiá, para ampliar, para fazer um monte de coisa lá, já tem muito tempo. E entra prefeito, sai prefeita, a conversa é a mesma. E eu, assim, particularmente, já desisti. Cansei, outros que vier aí, pega, tenta ir para frente, mas assim, eu desisti. Por quê? Porque a promessa é a mesma. Não, vai dar certo, tudo, a gente tem um projeto tudo pronto. Da última vez, pegaram o projeto, todo impresso. Eu imagino que depois que eu saí, pegaram ele assim, jogaram para debaixo da mesa. E muitas vezes é isso que eles fazem, com muitos projetos que são colocados lá. E aí a gente vai desanimando, a gente vai ficando triste, a gente vai ficando desesperado, a gente vai ficando sem esperança, porque a gente quer dias melhores, quem não quer? E isso vai afetando a nossa vida de uma maneira que a gente também é abalado, que a gente também vai desanimando. E muita da nossa ansiedade, do nosso medo, da nossa frustração, está ligado com esse sentimento de esperança que a gente alimenta em algo, e às vezes ele não é suprido. E aí a gente fica ansioso, a gente fica frustrado, fica com medo, porque a gente já liga uma coisa na outra e já fala, é a mesma história. E não apenas na política. Quantos aqui já namoraram, já tiveram relacionamentos, né? E às vezes começou a namorar com a menina, com o rapaz, e qual que eram as promessas que foram feitas no começo? Não, fica de boa que você está comigo, vai dar tudo certo. Começa a namorar, são 1000 declarações de amor, um eu te amo para cá, um eu te amo para lá. Você vai buscar ela de bicicleta, volta a pé. E a gente vai fazendo promessa. Quantos aqui
começaram a namorar e terminaram. Porque aquilo Porque aquilo que às vezes você se deparou no meio do namoro não correspondeu à realidade. E quantas das promessas que você fez para outra pessoa e a outra pessoa fez para você não foram cumpridas, aí você falou, não, vai rolar não. E aí você desanimou. Você saiu fora ou você tomou um pé na bunda. Que aí é a outra situação mais difícil ainda, né? Porque quando você toma um pé na bunda, vixe Maria, você quer morrer, né? Você quer se matar. Ai, meu Deus, o meu amor da minha vida me deixou. E aí a gente desilude. A gente perde as esperanças. Fala, não, se com esse menino deu certo, agora não vai dar mais. Não tem jeito. Quantos já não passaram por isso? Né? E da mesma forma, a gente jura, né, fidelidade a muitas coisas. Alguma marca que a gente gosta, um emprego. A gente jura fidelidade, às vezes, a um banco, porque as tarifas são boas. Quantas vezes a gente almoça em um determinado lugar e a gente fala, não, pode ficar de boa, porque vou almoçar aqui todo dia. E a gente faz várias promessas. Mas na primeira oportunidade, o que a gente faz? Quebramos a promessa. Assim como os políticos quebram as promessas que eles fazem, nós também quebramos muitas das nossas promessas. O primeiro restaurante, às vezes, que oferece uma comidinha um pouco melhor, mas com preço mais em conta, a gente já pica a mula para o outro. A gente já vaza. Fala, não, ali está melhor. Quantas amizades a gente já não construiu e elas se acabaram por conta de coisas que foram prometidas e não foram cumpridas? Quantos relacionamentos não acabaram? Quantos casamentos não estão acabando? E qual é a promessa maior que um homem ou mulher faz quando eles estão casando? Até que a morte nos separe. Juram fidelidade. Mas na primeira crise, no primeiro problema, o cara, ao invés de resolver, ele vai para um centro de prostituição. Na primeira crise, no primeiro problema, a mulher surta e já pede a separação. Então, vocês percebem que as nossas promessas, por mais boas que sejam as intenções, muitas vezes nós não cumprimos. Muitas vezes a gente não vai até o final. Porque nós não sabemos lidar com as diversas variáveis que a vida vai nos propor. E aí a gente desanima também com as pessoas. E as pessoas também desanimam com a gente. Porque eu prometi muito e cumpri pouco. Falei, não, pode contar comigo, eu vou estar aqui. Não, eu estou junto. Mas na primeira dificuldade, não podemos mais contar. E da mesma forma, a gente fala, não, o que você precisar, não, é isso, é aquilo, e a gente vai prometendo, a gente vai falando, a gente vai fazendo juramento, e aí a gente também vai enganando outros. A gente vai indo além da nossa conta, da nossa capacidade. Então, nós também vamos frustrando expectativas dos outros. E aí nós nos encontramos muitas vezes desanimados, desamparados, sem esperança alguma. Porque por todos os lados onde a gente olha, não existe mais palavra empenhada. Palavra hoje é artigo de luxo. Uma pessoa falar com você algo e ela cumprir aquilo que ela falou com você, meu irmão, você dá glória a Deus, porque você encontrou um homem ou uma mulher de Deus. Porque hoje, palavra, você firmar a palavra, um compromisso com alguém e cumprir, é muito difícil. A palavra ela foi vulgarizada. E aí a gente desanima. A pessoa fala algo para a gente é pessimista. Fala, não, isso aí é fogo de paz, isso aí não vai rolar, pode passar e tudo mais. E aí a gente vai desanimando. Nós vamos perdendo as esperanças nas pessoas, nas instituições, na política, em tudo. E às vezes você está aqui essa noite e um dos grandes motivos da sua ansiedade, do seu medo,
é porque você já perdeu as esperanças. Você já não mais consegue confiar. Às vezes nem no seu marido, nem na sua esposa, nem no seu pai, nem na sua mãe. Porque por todos os lados que você vê, você olha, ninguém cumpre a sua palavra. E aí isso, sem perceber, vai entrando para o nosso coração e a gente vai fazendo a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Já percebeu? Porque aí, agora, no meu desânimo com as pessoas, eu automaticamente vou desanimando com Deus. Eu, na minha apatia, no meu pessimismo, na minha indiferença, eu vou falando assim, Deus tem suas promessas, Deus tem seus caminhos, mas o que é esse Deus? Quem é esse Deus que até agora eu não arrumei um namorado, não casei, não arrumei um emprego? Que Deus é esse que está vendo a situação da minha família piorar cada dia mais, os meus pais se separando? Que Deus é esse? Onde Ele está? E aí a gente vai transferindo esse nosso sentimento para Deus também. E aí quando a gente se dá conta, nós não mais acreditamos naquilo que Deus disse, naquilo que é a palavra de Deus. E não precisa você virar um satanista, você virar um extremista, você adorar um outro Deus, para você chegar nessa conclusão e nesse estado, não. O seu coração e a sua mente vai te induzir a isso. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 32. Abre aí, rapidão. Lucas 12, 32. Esse versículo é logo após Jesus estar falando a respeito da ansiedade. Se você ler aí atrás, você vai ver que foi um dos versículos que a gente usou domingo passado, para falar que Deus cuida de nós, para a gente não se preocupar. E aí logo no versículo 32 ele fala, não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Então, essa é a palavra de Deus, não tenham medo. Não tenham medo. Uma vez agora que eu falei para vocês não se preocuparem com as coisas dessa vida, mas se ocuparem com o reino de Deus, agora vocês não devem temer, porque foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Olha que louco, velho. Além dele falar para nós descansarmos nele, ele ainda nos dá o seu reino, e agora nós somos participantes do reino dele. Não apenas ele nos deu, mas agora ele nos fez co-herdeiros do seu reino. Isso é fantástico. Isso deveria encher o nosso coração de esperança, de alegria. Porque ele deu o Espírito Santo dele como garantia. Ele colocou o Espírito Santo dele em nós, para falar, olha, não temam, eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês. E existe um cara, velho. Esse cara é Jeremias. Abre aí sua Bíblia lá em Jeremias. Em Lamentações, aliás. Lamentações, capítulo 3. Lá no Antigo Testamento. Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, se vocês não sabem. Por quê? Porque ele viveu numa época onde Jerusalém estava sendo sitiada pela Babilônia.
e estava sendo arrasada pelos exércitos dos inimigos. E se não bastasse isso, a nação de Israel estava se corrompendo, estava se perdendo, adorando outros deuses, se perdendo na corrupção, no suborno, no roubo, na falta de cuidado com os órfãos, com as viúvas. A nação de Israel estava perdida. E Deus levanta esse profeta, o profeta Jeremias, para ser voz dele, no meio desse contexto. E Jeremias, ele foi muito perseguido. E essa perseguição, eu creio que gerou no coração de Jeremias também uma depressão, uma angústia de alma, de espírito. Porque tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele profetizava, parece que entrava no ouvido e saía no outro, porque o povo não mudava, o povo não arrependia. E muito pelo contrário, ainda perseguiam ele. E isso foi gerando angústia no coração de Jeremias. Isso foi gerando estresse, porque ele falava aquilo que Deus estava querendo falar para o povo, ele era a voz de Deus para o povo, mas ele não via muitos resultados visíveis, porque cada dia mais a situação ficava pior. E aí tem esse livro aqui de Lamentações, onde é quase que uma poesia, todos os seus capítulos, os seus versos são poemas, aonde ele faz esse lamento, aonde ele coloca o seu coração e os seus sentimentos para fora. E aqui em Lamentações, capítulo 3, versículo 19, ele fala assim, ó: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Olha isso que fenomenal. Então Jeremias, ele estava diante de uma situação, e sabe o que ele faz? Ele traz à memória aquilo que traz esperança. Ele lembra, ele fala para o seu coração aquilo que vai trazer a paz que ele estava precisando, que ele estava atormentado. E aí eu pergunto para nós, o que a gente faz quando a situação está feia? O que a gente faz quando a gente olha para as circunstâncias, quando a gente olha para as situações da vida? O que a gente faz? A gente quer se matar? A gente quer tomar um monte de remédio? E morrer? A gente quer pular de uma ponte? O que passa na nossa cabeça? O que passa no nosso coração? E Jeremias, ele vem e diz essas palavras justamente para nos lembrar. Olha, eu tenho esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. As suas misericórdias são inesgotáveis. A sua fidelidade não tem fim. Então, meu irmão, no dia da ansiedade, que você perdeu o controle dela, no dia que o medo entrar e invadir o seu coração de tal forma, feche seus olhos, lembra daquilo que traz esperança, lembra das palavras de Jesus, lembra daquilo que vai trazer paz, porque muitas vezes a gente está buscando soluções que vão apenas trazer alívio temporário. A gente vai buscar métodos que são apenas paliativos, que não vão resolver o problema, que vai virar a semana, vai virar um mês, vai virar um ano, e a gente ainda vai estar sofrendo as mesmas coisas. Mas quando a gente traz a memória, e faz como Jeremias fez, então o nosso coração se enche de paz. Então, o lugar do medo vai dar lugar para a segurança. O lugar do desespero, o Espírito Santo vai encher de paz, que excede todo entendimento. E aí não vai precisar de você fumar um baseado, não vai precisar de você encher a cara na bebida, não vai precisar de você usar droga nenhuma, porque isso tudo é muleta, isso tudo é apenas para disfarçar o real problema que está no seu coração. Traga à memória aquilo que traz esperança. Nós precisamos parar de olhar para as situações que estão adiante de nós com esses olhos físicos. Nós precisamos olhar com olhos espirituais. Nós precisamos nos desapegar desse mundo.
O nosso problema é que a gente fica muito apegado aqui, ó. A gente acha que nós vamos viver eternamente nesse mundo, nesse corpo. E aí a gente quer construir castelos, queremos construir impérios, queremos acumular coisas, bens. E aí a gente se apega demais nessas coisas. E é por isso que nós estamos com medo. Com medo de perder o carro, de perder o emprego, de perder a faculdade, de perder tudo. Porque a nossa visão está apenas nesse mundo. E Paulo ele vai lembrar que a nossa esperança está em Cristo. Que nós somos apenas peregrinos nessa terra. Que a nossa pátria não é essa. Nós só estamos de passagem, gente. A gente só está de rolê aqui para cumprir um propósito. A gente não está aqui também à toa, brincando. Quando a gente tem um foco, um propósito, a gente não tem espaço para as coisas que vão roubar o nosso tempo. A gente não perde tempo mais se lamentando pelas situações da vida, pelas circunstâncias, mas nós buscamos forças em Deus. Porque nós lembramos que a nossa pátria está nos céus, que nós somos peregrinos nessa terra, que nós só estamos de passagem. Abre lá em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 11. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa de sua fé e perseverança herdaram as promessas. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento e invoca algo maior que ela, e sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu irmão, deixa eu te falar. Deus, ele não muda. Ele é o único que você pode confiar. Por mais que isso possa parecer raso, superficial, muitas vezes é isso que nós precisamos ouvir. Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás. Então, descansa nele, porque muitas vezes a gente já não mais confia, nem mesmo na palavra de Deus. Existe uma promessa, existem promessas, mas sabe qual que é o nosso problema? Deus falou que o Espírito Santo iria nos lembrar das suas palavras, que Ele iria trazer a memória no nosso momento de angústia, de dificuldade e no nosso dia a dia. Mas sabe qual que é o problema? A gente não lembra, porque a gente não medita. Porque se a gente meditasse, a gente iria se lembrar. Então o Espírito Santo ele só traz à memória aquilo que uma vez passou por ela, aquilo que uma vez entrou no seu coração, e aquilo com que você alimenta. Se você alimenta os seus olhos, o seu coração, com pornografia, com mentira, com notícia de desastre, todo momento, de catástrofe, meu irmão, é isso que vai conduzir o seu coração. É esse sentimento que vai tomar conta do seu ser.
Então, para a gente se lembrar das promessas que estão todas na palavra de Deus, a gente precisa meditar. A gente precisa ler. A gente precisa orar. Todos os dias. Porque senão nós não iremos lembrar. Por isso que nós precisamos meditar nessa palavra dia e noite. Sabe por quê? Para que no dia mau, no dia da escuridão, a gente se lembre daquilo que a gente aprendeu na luz. Essa palavra ela vai ser âncora para a nossa alma. Nós precisamos meditar nela dia e noite, para que no dia mau a gente se lembre daquilo que vai trazer esperança. Mas como que a gente vai lembrar se a gente não medita? Aqui ele fala algo também que é válido a gente lembrar. Ele fala que essa palavra é como uma âncora para a nossa alma. Olha que profundo. Vocês já viram uma âncora de um navio? Pelo menos na internet, né? Todo mundo viu, ou lembra. Ou numa tatuagem. Tem muita tatuagem de âncora, né? E o que a âncora ela faz com o navio? Quando ele atraca no porto, traz estabilidade, traz segurança, traz firmeza, para que ele consiga descarregar e carregar sem ser movimentado pelas águas do oceano e para que ele consiga permanecer firme ali. Então essa comparação que ele faz aqui é algo espetacular. A palavra de Deus é como essa âncora. Ela deve ser como essa âncora que traz firmeza, que traz segurança para a nossa alma, nos dias de tempestade, nos dias difíceis, nos dias de angústia. É essa palavra que vai nos sustentar com todas as forças, que vai entrar nas profundezas do mar, que vai entrar nas profundezas da vontade de Deus e que vai fazer com que a gente permaneça firme, sem nenhuma oscilação. É a âncora para a nossa alma. Ela segura o barco da nossa vida. Deus controla esse barco. Ele é tudo, Ele dirige, Ele também é a nossa âncora. É Ele que vai trazer sustentação, é Ele que vai trazer firmeza. O que é que tem trago isso na sua vida, irmão? O que é que traz segurança para você? Me fala, é o seu emprego? É a sua profissão? É você passar num concurso público e resolver seus problemas? É você ganhar na loteria? É você ter um carro bom? É você ter uma moto? Me fala o que traz segurança para você. Está vendo que todas as coisas que arremetem à segurança a gente coloca no plano desse mundo? Essa estabilidade que é falsa, que vai passar, que a gente não tem o controle? É por isso que nós andamos ansiosos. É por isso que nós andamos com medo. E é por isso que nós devemos lembrar das promessas que trazem esperança. Nós precisamos lembrar o nosso coração, aquilo que traz esperança. A esperança de que um dia nós iremos reinar com Ele. A esperança que esse sofrimento, que essa dor vai passar. E que um dia nós iremos reinar com Cristo Jesus e na sua glória nós iremos ver o Pai como Ele é. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança que deve sustentar e firmar a nossa vida, para que a gente não entre em desespero, para que a gente não se perca. Então nós precisamos, meu irmão, descansar nas promessas de Deus para a nossa vida. E esse descansar também não é ficar assistindo Netflix o dia inteiro lá, não. Não é dormir até meio-dia, não, porque tem gente que acha que esperar em Deus é isso. E aí ele fica orando, às vezes, o dia inteiro e esperando alguma coisa acontecer. Não, meu irmão. À medida que nós colocamos as nossas preocupações, as coisas que não estão no nosso controle, nas mãos de Deus, a gente trabalha nas nossas responsabilidades. É isso que Jesus nos propõe. É isso que o Evangelho nos propõe. Enquanto eu entrego aquilo que me traz medo, enquanto eu estou procurando um emprego e eu estou precisando de um trabalho, eu saio, distribuo currículos, faço entrevistas, faço aquilo que é minha responsabilidade.
Agora, o resultado disso eu entrego. O nosso problema é que a gente quer controlar tudo. E nós não estamos sabendo lidar com os processos de Deus. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Deus vai testar o nosso coração, Deus vai testar o nosso caráter, Deus vai ver se é isso mesmo que a gente quer. Ele citou o exemplo aqui de Abraão. Abraão teve uma promessa de que ele seria pai. E ele já era idoso, sua esposa também. E quando ele recebeu isso, ele deve ter achado, você está de brincadeira, né, Deus? Eu aqui com quase 100 anos, em torno de 100 anos, minha mulher também, a gente vai ter filhos, está louco? E aí, na sua ânsia de querer resolver o problema, ele vai e dá um jeitinho. Ele pega a serva lá da sua esposa e fala, a esposa dele, aliás, pega a serva dele e fala, olha, eu sou idosa, eu não consigo ter filho, pega minha serva aqui e tenha filho com ela, porque aí a promessa vai se cumprir. E aí a gente sabe, né, o que deu tudo isso. Se você não sabe, pode ler lá em Gênesis. E às vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Nós sabemos das promessas de Deus para a nossa vida, nós sabemos de tudo aquilo que Deus tem para nós, guardado, mas a gente quer dar um jeitinho. Deus, Ele prometeu segurança, Deus prometeu que Ele iria cuidar de nós, e a gente acha que isso a gente só vai encontrar quando a gente passar no concurso, quando a gente tiver um emprego estável e etc. E aí a gente começa a dar jeitinhos, e esses jeitinhos só vão atrasando aquilo que são os planos de Deus para a nossa vida. Porque Ele sabe que se Ele te der aquilo que Ele te prometeu no tempo que não é apropriado, você vai se matar. Você vai se perder, você vai se desviar. Então, meu irmão, descansa. Descansa nas promessas de Deus e obedeça. Obedeça aquilo que a palavra de Deus nos diz. Não tente dar jeitinhos. Não tente pular as etapas do processo, porque Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando no seu entendimento, para que você então possa desfrutar de maneira plena daquilo que são as promessas de Deus para a sua vida. Queria chamar os meninos para a gente encerrar. Lá em Salmos 42, Davi também foi outro que sofreu de ansiedade, de desespero, de medo. Ele fez aquilo que Jeremias também fez. Salmos 42, versículo 11. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Davi, ele olha para o seu coração e fala, por que você está abatida, por que você está desesperada? Descanse em Deus, espere em Deus. E é isso que Deus está te falando essa noite. Em Romanos, capítulo 8. E aqui eu queria encerrar, para a gente poder orar. Romanos, capítulo 8, versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, serão as calamidades, as perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, nada vai te separar do amor de Deus. Essa angústia, essa aflição, esse medo que você está passando aí agora, isso não é nada se comparado ao amor de Deus por você. Por que você está perdendo o sono, preocupado com o dia de amanhã?
Se a palavra de Deus fala para a gente não se preocupar, obedece, descansa. Faz aquilo que você tem que fazer, a sua responsabilidade, descansa. Em nome de Jesus.